Fique por dentro. Entrevista. E na nossa entrevista de hoje, nós recebemos o neurocirurgião especialista em coluna, o Dr. Alexandre Reis Elias. Tudo bom, doutor Alexandre? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, Renata. É um prazer participar e um bom dia a vocês, seus ouvintes. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco hoje. O tema do nosso programa, a enquete que nós estamos fazendo é sobre justamente os acidentes no trabalho, né? E que número espantoso saber que o Brasil está aí em quarto local num ranking mundial entre os países que mais apresentam, né, acidentes dentro do serviço. Então, um número muito grave. E hoje, conversando com o senhor, a gente queria saber, normalmente, quando chega até o senhor ou é do seu conhecimento, normalmente, quais são os acidentes mais comuns? Do que as pessoas mais reclamam? O senhor, como é especialista, né, justamente em tratar de coluna, a gente acredita que isso, infelizmente, né, até aquelas profissões que pareçam não apresentarem muitos riscos, também podem trazer muitos problemas e principalmente para a coluna, né, das pessoas. Sim, uma situação bem comum é a pessoa ter um quadro de lombalgia, aguda, uma dor ali na coluna lombar. O indivíduo não tinha nada, vai fazer algum esforço, alguma coisa, e ele tem esse quadro de dor lombar. Isso é extremamente benigno, é uma coisa que resolve-se muito bem com algumas meditações e muitas vezes nem há necessidade de nenhum exame complementar. Isso pode acontecer no trabalho ou na sua casa, no dia a dia. Relacionado ao trabalho, tem uma situação que é um pouco mais grave, que é a lombalgia crônica. Então é essa dor lombar que fica constante, dura por meses, por anos, e a pessoa não fica livre disso. Muitas vezes tem relação com a forma como a pessoa trabalha, às vezes alguma postura errada. Agora, uma coisa que a gente vê com frequência é que várias pessoas trabalham carregando muito peso. E isso é uma situação que, para quem tem uma tendência de ter dor na coluna, é muito ruim, porque pode te perpetuar uma dor crônica na coluna. E um problema que a gente vê também com frequência é que muitas vezes a gente pede para essa pessoa mudar de área, mude de área, vá para o escritório, mas eu não sei mexer no computador. Então, fica uma dificuldade grande dessa pessoa ser relocada dentro da própria empresa. Olha, doutor Alexandre, e quando o senhor nos fala isso, o que mostra, né? Que, na verdade, por mais que a gente está tratando aqui no nosso programa de hoje sobre aquelas profissões que apresentam mais riscos para as pessoas, então a gente vê que várias outras que, a princípio, parecem, né, ser inofensivas, né? Elas podem trazer alguns problemas que, com o passar do tempo, é o que o senhor dizia, olha, mude dessa área, vá fazer uma outra coisa para evitar, né, que a princípio pareça ser algo que dá para tratar, que a pessoa pode conviver com isso, somado aí todo esse tempo, né, sofrendo com uma mesma complicação, pode agravar, né? Então, doutor Alexandre, normalmente uma pessoa que começa indo até o seu consultório, chegando reclamando de dor na coluna, o que isso pode desencadear? Que tipo de problema que a pessoa pode ter e pode ser muito grave? Olha, a gente tem sempre uns sinais de alerta, né? Por exemplo, dor em coluna em criança não é comum, e dor em coluna em idoso você também tem que ficar atento. Por quê? Porque o idoso é o indivíduo, idoso que eu digo acima de 60 anos, que nem é tão idoso, mas é uma idade onde o indivíduo pode ter a presença de algum tumor. Então, esses casos você sempre fica um pouco mais atento, porque pode não ser uma dor de um mau jeito, pode ter alguma coisa por trás disso. Indivíduos que estão emagrecendo podem ter tumor, indivíduos que têm muita dor na coluna e febre, ele pode ter uma infecção na coluna. Então são algumas situações que você fica atento. E isso é uma minoria. A extrema maioria são pessoas jovens de 20 a 50 anos, e que foram pegar alguma coisa em casa, empurrar alguma coisa, lavar um carro e começaram a ter uma dor brutal na coluna, que é uma situação bem benigna. Então, esses outros casos é que a gente tem que ficar atento, e aí tem que fazer exame para fazer um diagnóstico mais preciso e o tratamento mais efetivo. Os casos de lombalgia crônica relacionados ao trabalho, ou mesmo desgaste da coluna, nesses casos são mais trabalhosos. Você requer
mais exames e um tempo maior de número de consultas para conseguir fazer um diagnóstico um pouco mais preciso e a partir daí fazer algum tipo de tratamento. As opções cirúrgicas hoje são muito boas, tem tratamentos minimamente invasivos, porém, uma coisa que é sempre importante lembrar, apenas uma minoria vai para o tratamento cirúrgico, mesmo minimamente invasivo. A maioria trata clinicamente com um neurocirurgião, com ortopedista, ou até com reumato, ou médico, fisiatra, e a evolução é muito boa nesses casos. Uma situação também que a gente vê com frequência, todas as pessoas têm alteração no exame de ressonância, tomografia e raio-x. Então, bico de papagaio, pequenas hérnias, ou mesmo hérnias maiores, desgaste da vértebra, isso todo mundo tem à medida que envelhece, faz parte do envelhecimento normal do indivíduo. Então, não é porque apareceu 5 bicos de papagaio e 5 hérnias que aquilo é a causa da dor. Cirurgia de coluna hoje é uma cirurgia que melhora muito o indivíduo, desde que a dor dele venha daquilo que você está vendo no exame de imagem. Se ele tem uma outra dor e não tem nada a ver com a hérnia, não adianta eu operar a hérnia que ele não vai melhorar. Exato. Então, isso é outra coisa bem importante também de ter em mente. Todo mundo que trata disso tem que ter isso em mente. Não é porque eu estou vendo uma alteração que eu tenho que tratar. Aquilo pode ser assintomático e a dor ser por outra causa. Ou seja, doutor Alexandre, nada melhor do que estar aí sempre com o acompanhamento de alguém, de um bom profissional, alguém que entenda justamente do assunto. Por quê? Porque às vezes alguns pontos podem, na verdade, remeter a outros e a pessoa só fica tratando aquilo que ela vê e, na verdade, o problema está mais fundo, né? Enquanto ela vai aí meio que tapando o sol com a peneira, né? O outro problema mais grave, na verdade, continua, né? Então, o acompanhamento médico, ele é essencial. E falando justamente dessas profissões que podem desencadear alguns tipos de dores, alguns problemas sérios para o organismo, doutor Alexandre, normalmente tem alguma pessoa que chega para você e diz assim, olha, eu passo muito tempo sentada ou então muito tempo de pé. Essa exposição, né, do nosso corpo, aí às vezes horas e mais horas numa situação desconfortável, o que pode causar também para o organismo? Não, você pode ter dores pela sua postura errada, tanto sentado, você tem que sentar de uma forma correta, encostando a coluna na cadeira, o pé tem que ficar reto no chão, nem na ponta e nem com o joelho ficando elevado quando a cadeira é baixa. Então tem uma série de posturas corretas que a ergonomia da empresa toma conta disso ou deveria tomar conta disso. Agora, não se recomenda a ninguém ficar várias horas sentado mesmo na postura correta. Você, a cada 40, 50 minutos, tem que sair, levantar por uns 5 minutos. Isso é bem interessante, tanto para a sua articulação, até para você espairecer um pouco, como até por outros problemas. Se você ficar muito tempo parado num lugar, até o sangue para de correr menos, você tem até um risco maior de ter uma trombose na perna, esse tipo de coisa. Então, é interessante isso daí. Agora, outra coisa também boa para você manter sua coluna saudável é a atividade física, né? Então, se você faz atividade física, você tem uma musculatura mais saudável e você suporta até essas alterações de posição um pouco melhor do que um indivíduo que é sedentário. Ótimo, doutor. E no caso, quando o senhor citava da postura, mas que mesmo às vezes com uma postura adequada ou muito tempo numa mesma posição, eu já ouvi diversas empresas falarem, olha, as pessoas elas ficam tanto tempo em pé e a gente falava assim, nossa, mas por que não pode colocar, por exemplo, uma cadeira para que a pessoa que está aí na produção fique algumas horas em pé e outras horas sentada? Não, porque sentada a pessoa não rende tanto quanto em pé fazendo o trabalho. Parece um jeito tão arcaico, né, de trabalho, parece que a gente está voltando aí à época da Revolução Industrial, né, quando esse estilo de trabalho que não pensa no trabalhador e nos problemas que pode desenvolver. E eu também queria saber, doutor Alexandre, se tem algum tipo de profissional que o senhor tem tratado aí com mais recorrência. Tem alguma profissão que apresenta mais problemas? Olha, essas pessoas que fazem esforço. Então, por exemplo, eu carrego caixas todo dia. Ou então, não, eu trabalho. Tem gente que trabalha em algumas empresas que têm estruturas mecânicas, então ele tem que pegar um tubo de aço de um lado e passar para o outro. Agora, tudo isso tem uma forma certa de fazer. Se você tem uma estrutura que pega esse tubo de aço,
coloque num carrinho. O carrinho você pode empurrar, ou ele pode ter um motor, e ele leva para o lugar. Chega lá, não é você que vai remover o aço. Tudo isso tem uma forma. Então, o ser humano ele não é feito para carregar carga. Nós não somos, nós somos animais, mas não animais irracionais para ficar carregando peso. Então, você tem toda uma forma para fazer isso. A hora que o indivíduo não segue isso, ou a empresa não segue isso, você vai ter sérias dificuldades. Então, todas as profissões onde o indivíduo fala, olha, eu carrego muito peso, você tem um risco de ter um problema maior. Isso independe do que ele faça, basta que ele carregue peso. E principalmente se for de uma forma errada, né? E às vezes você tem que perguntar para o paciente um pouco mais especificamente. Tem paciente que fala, eu pergunto, você carrega peso? Eu falo, não, carrego um pouco só. E o que é o pouco? O pouco são 20 quilos. É o pouco para ele que é muito para outras Exato, pessoas. Ele está acostumado a carregar Sim. 50. Aí a coluna começou a doer, ele começou a carregar 20. Sim. E para ele é pouco, mas não é pouco, né? Claro, Se claro. carregar 20 quilos, talvez você tenha um problema, né? E ainda mais da forma errada, é o que o senhor falava pra gente, né? O ser humano não foi feito aí para só ficar carregando peso e tem a sua inteligência justamente para pensar também o jeito correto de carregá-lo, né? Então, Sim, a essa e essas posturas que você citou, né, de não, deixa o indivíduo de pé que ele rende mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E o problema que pode ser decorrente disso, né, é justamente a mentalidade da empresa ou no estilo de render numa produção maior e não se pensa até porque tendo aí um profissional que, por exemplo, é acidentado ou que tem que justamente se aposentar, né, por conta de problemas sérios, você tem aí depois que gastar por conta disso, pensando do jeito mais frio, pensando só na questão do dinheiro, né? Você pode ter complicações. Agora, pensando também do lado do ser humano, né? Uma pessoa que você está expondo a condições totalmente desconfortáveis de trabalho e que não faz bem para a pessoa nem a curto, muito menos a longo prazo, né? Bom, doutor, e quando, por exemplo, uma pessoa tem um acidente no seu trabalho? O senhor já teve que atender pessoas desse jeito? A gente falava aqui de alguns tipos de problemas, algumas complicações que vão decorrendo aí de um esforço mal feito, de um jeito de trabalho inadequado, que às vezes vão se somando em anos e anos. Mas e algum acidente, assim, tem algum caso específico para o senhor citar aqui para nós? Olha, recentemente eu operei um paciente que ele foi carregar um saco de 60 quilos. Certo. E ele pegou esse saco de 60 quilos e teve uma fraqueza nas duas pernas e dificuldade para urinar. E aí depois ele fez vários exames, chegou no consultório, ele Sim. tinha uma compressão dos nervos por uma hérnia aguda. Olha. Então, aquele esforço que ele fez estourou uma hérnia, que não é o comum, mas pode acontecer, uma hérnia aguda, que provavelmente ele não tinha, ou ele tinha pouca alteração, mas esse esforço excessivo contribuiu para essa hérnia migrar em direção às raízes nervosas. Isso comprime as raízes, deixa a perna fraca, alteração para urinar, em homem pode ter até alteração para ereção. E ele precisou ser operado para remover isso. Lembrando que 60 quilos é o peso de uma pessoa, né? É muita coisa mesmo, né? Então, olha... Exato. Agora, infelizmente, é muito comum isso, Sim. né? Não é incomum. E isso passa a ser um problema social à medida que você começa a retirar várias dessas pessoas do mercado de trabalho. Exato. por deixarem elas afastadas. Sim. Isso gera um problema enorme, né? Sim. Porque você não tem aquela força de trabalho funcionando na economia. E a gente Você não tem aquele indivíduo produzindo. Por quê? Porque ele foi trabalhar de uma forma errada e teve uma lesão. Ou seja, a gente tem que pensar antes que essas coisas aconteçam, né? E como o senhor citou, esse é um caso, né? Um caso que uma pessoa... A prevenção é o básico de tudo. Né? Sim. É um caso que o senhor citou de uma pessoa que foi carregar esse peso de 60 quilos e se acidentou e trouxe aí complicações seríssimas para a vida relacional dessa pessoa, para a vida profissional, enfim.
para o bem-estar, para a qualidade de vida mesmo desse ser humano. Só que, como o senhor bem citou, não é um exemplo isolado, né? A gente tem aí pessoas fazendo isso constantemente, só choca, parece, quando chega nesse estado grave. Na verdade, deveria ser antes, deveria ser na questão da prevenção. Então, nesse sentido, doutor, eu gostaria que o senhor terminasse aqui a nossa entrevista passando dicas para os empregados que estão nos ouvindo agora, independentemente da área em que atuem, que o senhor já citou uma dica que seria o exercício físico, que ele ajuda depois a desempenhar qualquer outra função. Que outras dicas mais o senhor passa pra gente? Olha, a atividade física é básica, você tem menos dor se você fizer atividade física, porque a tua musculatura e o teu peso vão estar mais adequados. Quem fuma tem mais dor do que quem não fuma. O porquê disso tem várias explicações, algumas mais fidedignas, outras não, mas se você fuma e tem dor, se você parar de fumar, você deve melhorar a sua dor, isso é um fato, é comprovado isso. E esse cuidado com a postura, ele é básico. Então, se você trabalha de uma postura errada, procure o setor de ergonomia de medicina do trabalho da sua empresa, que eles podem te ajudar, trocando uma cadeira, arrumando uma máquina para carregar determinado peso e etc. E lembrando que a dor, por mais desagradável que seja, ela é uma amiga nossa, porque ela avisa que algo está errado. Então, teve o sintoma de dor, procure um serviço médico, vá ver o que é, faça um diagnóstico correto e um tratamento mais precoce possível para evitar qualquer tipo de problema. Doutor Alexandre, queria agradecer demais aqui todas as suas dicas, o seu conhecimento sendo aqui compartilhado com outras pessoas também. A gente espera que realmente essa prevenção ela aconteça, e gostei muito mesmo disso, que a dor, ela na verdade pode ser aí nossa amiga, se a gente justamente correr aí para os cuidados necessários e não deixar, né, essa dor se acumular, se tornar algo muito pior. Então, doutor Alexandre, muito obrigada aqui pelo seu tempo disponível conosco, a gente espera numa próxima. Tá ok, eu estou à disposição, um grande abraço a você e seus ouvintes. Muito obrigada igualmente. Hoje nós conversamos com o Dr. Alexandre Reis Elias, ele que é neurocirurgião especialista em coluna, hoje falando para nós a respeito de acidentes de trabalho, e a gente vê que a coluna sofre muito com tudo isso, né? Que a gente possa cuidar cada um aí da sua. Fique por dentro.